Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês Loteca concurso de número 1151. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi o bilhete do concurso anterior, 1150. Bem, no concurso anterior, fiz 8 pontos e já vou dar um spoiler para vocês. Nesse vídeo, eu não vou dar apenas os palpites do concurso 1151, mas também já vou falar os 4 times rebaixados para a Série B de 2025. Então chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1151 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão, teremos Fluminense versus Botafogo. Fluminense, 16º lugar. Botafogo é o líder. O Botafogo veio de 5 vitórias seguidas no confronto direto. Além disso, é o melhor visitante em 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E o Botafogo tá jogando um futebol muito bonito. Para vocês terem uma ideia, no ataque tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus e também no meio de campo o Almada. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Botafogo. No jogo 2 teremos Vitória versus Juventude, Vitória 17º lugar, Juventude 11ª posição. O Juventude é o segundo pior visitante, em 13 jogos, apenas uma vitória, 4 empates e 8 derrotas. Além disso, nos últimos 8 jogos entre eles, 2 triunfos do Vitória, 5 empates e apenas uma vitória do Juventude. Sendo assim, na ousadia para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Vitória. Então vai ficar coluna 1 Vitória e também coluna do meio empate. Esse é o nosso primeiro duplo do concurso 1151 da Loteca. No jogo 3, teremos Corinthians versus Atlético Goianiense. Para tudo que você estiver fazendo, agora eu vou falar os 4 times que serão rebaixados para a Série B, faltando 12 rodadas. Mas primeiro, vamos falar do jogo. O Corinthians está na 18ª posição, o Atlético Goianiense 20º lanterna. O Atlético Goianiense jogando como visitante em 13 jogos, apenas 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O Atlético Goianiense vem de 7 derrotas seguidas como visitante. O Corinthians tem um jogador chamado Yuri Alberto, que está numa péssima fase, porém vai enfrentar sua maior vítima. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 jogos contra o Atlético Goianiense, o Yuri Alberto tem 6 gols. Aqueles 3 gols que ele fez na Copa do Brasil, eu acho que muita gente se lembra. Teve uma vitória do Corinthians que o Yuri Alberto marcou gol também. E no primeiro turno, o Yuri Alberto fez 2 gols também naquele empate diante do Dragão. E aqui é o seguinte, galera. Corinthians dentro de casa, Itaquera lotada, provavelmente estreia de Memphis Depay. O Corinthians tem que vencer de qualquer maneira o Lanterna, que tá perdendo de todo mundo. São 7 derrotas seguidas como visitante. E digo mais, se o Corinthians não vencer o Atlético Goianiense,
terá 99% de chances de ser rebaixado. Porque se não ganhar do Lanterna, vai ganhar de quem? Ainda não é uma final pro Corinthians, tá? Por quê? Pra mim, o que vai definir o rebaixamento do Corinthians são os confrontos diretos. Tem 3 jogos fora de casa contra equipes como Cuiabá, Vitória e Criciúma. Então o Corinthians tem que vencer esse jogo e também vencer esses 3 confrontos diretos. Então aqui meu palpite é coluna 1 Corinthians. E já vou falar os 4 times que serão rebaixados. Pra mim, Lanterna, Atlético Goianiense já tá rebaixado. O segundo pior é o Cuiabá. Pra mim também vai cair. O Vitória vai brigar bastante pra não cair. Mas tem grandes chances de ser o terceiro rebaixado. E o quarto rebaixado será o Criciúma, que vai brigar até as últimas rodadas contra o próprio Corinthians para evitar essa queda. Então, na ordem certa, os rebaixados para mim serão Criciúma 17º, Vitória 18º, Cuiabá 19º e 20º o Atlético Goianiense. Então deixa o dedo no like, se inscreve no canal, porque só aqui no canal G07 eu tenho o comprometimento de dizer para vocês, coragem de falar quem vão ser os 4 rebaixados. Nenhum outro canal vai fazer isso, vai dar apenas os palpites e esquecer de tudo. E deixa nos comentários os 4 times que serão rebaixados para vocês. E a pergunta que todo mundo não tem a resposta, mas quer saber: Corinthians vai ser rebaixado ou não? Bem, no jogo 4, pela Série B, teremos Goiás versus Mirassol. Goiás 9º lugar, Mirassol 3ª posição. O Goiás como mandante em 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Cenário para essa partida: última chance do Goiás sonhar com acesso para a Série A. Tem que vencer de qualquer maneira. Então aqui meu palpite é coluna 1, Goiás. No jogo 5 teremos Ituano versus Curitiba. Ituano 16º lugar, Curitiba 12ª posição. Seguinte, o Ituano tá 7 jogos sem perder como mandante. De lá pra cá são 4 vitórias e 3 empates, sendo que o Ituano vem de 3 vitórias seguidas na condição como mandante. Já o Coritiba a gente sabe do fracasso que é jogando como visitante. Prova disso em 13 jogos, apenas 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Ituano. No jogo 6, pelo Brasileirão, teremos Fortaleza versus Bahia. Fortaleza 3º lugar, Bahia 6ª posição. O Fortaleza é o melhor mandante em 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. E o Fortaleza vem de 13 vitórias seguidas jogando como mandante. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Fortaleza. No jogo 7, teremos Atlético Mineiro versus Bragantino. O Atlético Mineiro 10º lugar, Bragantino 12ª posição. O Bragantino é o 3º pior visitante. Em 13 jogos, apenas uma vitória, 5 empates e 7 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos, num total de 18 jogos, 6 vitórias do Atlético Mineiro, 11 empates e apenas uma vitória do Bragantino. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Atlético Mineiro. Então vai ficar coluna 1 Atlético Mineiro e também coluna do meio empate. Esse é o nosso segundo duplo da loteca. E digo mais, só não vou comprar essa vitória seca do Atlético Mineiro
porque ele está pensando na Libertadores. No jogo 8, teremos Vasco da Gama versus Palmeiras. O Vasco, 8º lugar, Palmeiras, 2ª posição. O Palmeiras está a 11 jogos sem perder para o Vasco no confronto direto. De lá para cá são 4 empates e 7 vitórias do Palmeiras. Além disso, o Palmeiras entrou de vez na briga pelo título. São 4 vitórias seguidas e já são 3 jogos sem tomar gols no Brasileirão. O Palmeiras, que já foi eliminado da Copa do Brasil e também da Libertadores, o Palmeiras está totalmente focado no Brasileiro. E o Vasco tem força no São Januário, mas essa partida será lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então aqui é campo neutro. Isso mostra que o Palmeiras é favorito, sendo assim, meu palpite é coluna 2, Palmeiras. No jogo 9, pela Série B, teremos Chapecoense versus Avaí. Chapecoense, 17ª posição, Avaí, 8º lugar. Nos últimos 17 jogos entre eles, 9 vitórias da Chapecoense, 6 empates e apenas 2 vitórias do Avaí. Eu não vou na vitória seca da Chapecoense. Aqui meu palpite será empate, coluna do meio. Até porque a Chapecoense é o pior mandante. Em 13 jogos, 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Uma equipe que empata demais. Mas esse duplo fechado na Chapecoense é interessante. No jogo 10, teremos pela Série A Grêmio versus Flamengo. Grêmio, 14º lugar, Flamengo, 4ª posição. Nos últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias do Grêmio, 1 empate e 7 vitórias do Flamengo. Além disso, jogando como mandante, o Grêmio em 12 jogos é uma equipe na base do tudo ou nada, ou ganha ou perde. Praticamente, né? Já que em 12 jogos, 5 vitórias, apenas 1 empate e 6 derrotas. Sendo assim, eu vou de duplo aberto, então vai ficar coluna 1 Grêmio e também coluna 2 Flamengo. Motivo maior, o Flamengo está focado na Libertadores. Então, por isso, existe a possibilidade do Grêmio vencer. Mas, historicamente, o Grêmio é freguês do Flamengo, então também existe a possibilidade do Mengão sair vencedor aqui. Esse é o nosso terceiro duplo. No jogo 11, teremos São Paulo versus Internacional. São Paulo, 5º lugar, Inter, 9ª posição. Nos últimos 8 jogos entre eles, jogando no Morumbi, são 4 vitórias do São Paulo, apenas 1 empate e 3 vitórias do Inter. Então, pelos números, eu vou de duplo aberto também. Então, vai ficar coluna 1 São Paulo e também coluna 2 Internacional. Esse é o nosso quarto e último duplo do concurso 1151 da Loteca. Aqui o São Paulo está pensando na Libertadores. Então pode ser que vence ou até mesmo perca essa partida. Mas, por ser um equilíbrio das equipes, serem praticamente o mesmo estilo de jogo, esse empate pode acontecer. No jogo 12, teremos Cuiabá versus Cruzeiro. Cuiabá, 19º lugar, Cruzeiro, 7ª posição. Cuiabá é o segundo pior mandante em 13 jogos, apenas 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Isso acontece porque o Cuiabá, quando tem que ser protagonista da partida, não sabe criar jogadas e acaba cedendo oportunidade para o adversário definir o jogo no contra-ataque. Imagina dar espaço para jogadores como o William na lateral e Matheus Pereira no meio de campo.
vai dar ruim. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Cruzeiro. No jogo 13, teremos Criciúma versus Atlético Paranaense, talvez o confronto mais imprevisível da loteca. O Criciúma está em 15º lugar, o Atlético Paranaense 13ª posição. Só que o Atlético Paranaense vem de 4 vitórias seguidas no confronto direto. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Atlético Paranaense. Porém, quero alertar vocês que o Atlético Paranaense está numa péssima fase, que está também focado na Sul-Americana, e que o Criciúma é uma equipe que empata demais dentro de casa. Mas assim, se o Atlético Paranaense perde essa partida, ele entra de vez na briga pelo rebaixamento. Então, o Atlético Paranaense deve sim levar essa partida a séria. No jogo 14, teremos pela Série B Ceará versus Vila Nova. Ceará 6º lugar, Vila Nova 5ª posição. Aqui é campanha de opostos. Para vocês terem uma ideia, o Ceará como mandante 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Vila Nova como visitante é o inverso. Em 13 jogos tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Ceará. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1151 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!